Olá, boa noite a todos. Mais uma live começando com o tema Como você conheceu Jesus, como você sabe que ele está falando com você. E hoje nós vamos ter o Emerson aqui com a gente, contando um pouco da experiência dele. Bem-vindo vocês aí que estão entrando, bem-vindo a todos. Deixa eu só ver aqui, esperar o Emerson entrar. Aqui. Já aceitei aqui. Ué, por que não entrou? Ah, entrou. Oi, Emerson. Oi, A sua Miriam. câmera tá virada. Ah, agora Mudei aqui agora. boa Deixa eu virar noite. aqui e abrir aqui, tá bom. Boa noite. É, Um bom? Como tudo está bem, aí? graças a Deus. Foi difícil aí para entrar? Não, foi tranquilo. É que eu tava acessando aqui via web, mas via web não vai, né? Ah, Tem que ser sim, via o celular mesmo, aplicativo aqui. sim. E para mim, no começo, eu apanhei muito. Ah, é? Apanhei muito. Eu entrava com outras pessoas, mas quando eu fui fazer minha live, nossa, eu apanhei muito. Eu entrei e saí, assim foi. Mas você entrou via PC ou via web? Não, só pelo celular, né? Só Pelo pelo celular eu aplicativo no celular. entrei. Mas eu não, não sabia quando estava gravando ou não. Ah, sim. Sabe assim, Entendi. eles colocam ao vivo, mas como eu sei, entrei, uma hora eu achei que estava gravando. Aham. Então, Entendi. boa noite a todos que estão entrando aí. Esse é o Emerson. Quer se apresentar aí, Emerson? Falar um pouco aí de você. Sim, claro. Bom, sou o Emerson, sou aqui de São Paulo, né? Eu nasci, sempre morei aqui em São Paulo, nunca me arrisquei a morar em outra cidade. Gosto bastante aqui da cidade, gosto de cidade que bem movimentada. Se bem que ultimamente, às vezes começa a dar um cansaço, né, dessa correria toda. E às vezes já passou para ir para outros lugares também. Mas assim, eu gosto bastante da facilidade que tem aqui em São Paulo, né? Hum. Então, bom, eu também trabalho aqui, tal, sou atualmente moro com meus pais, né? E solteiro. Então, basicamente faço trabalho, faço uns estudos assim gosto de fazer bastante pesquisa pela internet, né? Gosto dos assuntos mais gerais. Cada vez mais está difícil, né, a gente encontrar informações verídicas, né? Dado que a gente tem um monte de mesmo com o advento após o advento da internet, né, lá por volta de 2004, mais ou menos, e mais agora recentemente, a gente tem uma avalanche de informações, só que é muito difícil você saber de fato quais são ali, né, fundamentadas ou não. Tem muita mentira na internet, então tem de tudo, né? Então a gente precisa ter sabedoria para poder, de fato, absorver e escolher, saber escolher, né, as informações que de fato faz sentido e que mostram a realidade, né? Que mostram o que de fato está acontecendo no mundo. Né? Exatamente. É Não sei. importante, é, exatamente. É importante a gente não acreditar em tudo que dizem, né? Que escreve, sempre pesquisar e ver qual que é o fundo, né? A intenção das coisas que elas são postadas. Isso é importante. Né? Para quem Uhum. está entrando a primeira vez nessa live, essa terceira live que a gente tem o tema como conheceu Jesus, o Emerson vai poder contar um pouco da experiência dele, como ele conheceu Jesus, como ele sabe que é ele falando, né? E o quão é importante também ouvir a voz, né, de Jesus, desse pastor. Né? Mas aí a gente pode até fazer a pergunta já, né? E como você conheceu Jesus, né? Como foi essa caminhada, esse processo para você chegar aí até onde você está hoje, né? Que você tem uma caminhada com Deus aí já, né, Emerson? Né? Até a ponto de ter uma conexão com Ele mais profunda. Então, acho que você pode contar um pouco dessa experiência, nesse processo que você teve aí de conhecer, né? De chegar, de saber
quando ele está falando, quando ele não está. Então, acho que isso é muito importante para quem está começando até mesmo essa caminhada com Jesus e não sabe como ele fala. Então, geralmente é uma troca de experiência com várias pessoas, né, que passaram esse processo de não conhecer, não sabia, e de repente ele começou a falar, e aí você pode contar, né, ajudar as pessoas a ver que Jesus fala de várias formas, né? Então, é isso aí. Ah, sim. Bom, é uma longa história, né? Eu comecei acho que desde pequeno assim, eu tinha uma instrução mais do lado do catolicismo, né? Minha família vem de origem católica e tal. Então eu já tinha meio que aqui dentro do meio familiar já um contato mais religioso nesse sentido, né? E aí participava, né, das missas, ia com meus pais. Aí depois eu fiz toda aquela parte, né, que tem dos dogmas da Igreja Católica, né, que é a primeira comunhão. Mas aí chegou uma época que daí tinha a fase da crisma, né, que se não me engano, não sei se mudou o nome, mas era crisma. Acho Aí que eu não fiz. continua. Acho que continua, né? É. Aí eu parei na primeira comunhão só. Mas eu sempre fazia uma busca, né? Sempre eu achava que existia algo mais, né? E eu fazia umas orações tal. E nessas orações eu pedia para que encontrasse outras pessoas também, né? Que pensasse mais em relação a Deus, a Cristo. E daí até que eu entrei na faculdade. E foi na faculdade que eu tive um contato maior, né? A respeito, assim, de Cristo, né? Então, foi por volta do ano 1998, né? Faz um tempinho aí. Então, quando eu entrei lá, tava já por volta, tava com 20 anos, quase 21. Entrei um pouco depois, né? Eu terminei antes o ensino médio, mas aí eu fiz cursinho e tal. Daí nessa época daí eu acabei entrando com o mais velho, né? Mais que o normal das pessoas, né? Geralmente o pessoal entra com 17, 18, né? E daí eu acabei conhecendo um pessoal lá, né? E eu lembro até hoje, o pessoal me chamou, né, para estudar um pouco mais da Bíblia e tal. E eu tinha essa curiosidade, né? Eu já tinha essa curiosidade, então eu tava algo dentro de mim, assim, para conhecer mais. Então, eu falei, vou participar aqui, ver o que o pessoal qual que eles vão falar, né? Aí comecei a estudar tal, e eu achei bem interessante, né? A maneira como falou de Cristo e tal, e eu queria sempre ter um entendimento mais na Bíblia, e eu não tinha, não parava para fazer isso, né? Uhum. E daí o pessoal mostrou, e foi então que eu cheguei a ser batizado, né? Eu vi que a mensagem era mais focada em Cristo e tal, então eu comecei a me aprofundar mais nos ensinamentos dele, e foi aí que eu falei assim, não, acho que esse é algo que eu quero pra mim, né? Uhum. E logicamente que não é algo simples, não é algo fácil. A parte do batismo é apenas o início de uma caminhada, né? Uma caminhada assim com Deus, né? E aprendendo de Jesus também. Então isso foi dia 3 de maio de 98. Então até uma data que eu não esqueço. Eu guardei bem. Não sei se quer fazer outras perguntas, mas esse foi o primeiro contato. Daí nisso, e aí fazia parte de um movimento, né? Era uma igreja também. Daí eu fiquei nessa igreja aí até meados de 2003. Foi quando que eu vi que o que estava sendo proposto ali dentro dessa igreja não era muito mais com o que eu estava adquirindo de conhecimento com Cristo, tal, percebia que era algo mais controlador, né? E eu vi que estava fugindo um pouco do que eu acreditava em relação a Cristo, que era algo mais de liberdade, né? Não de um controle mais humano. E quando você começa a perceber essas coisas, aí muitas coisas foram reveladas na época, tal, né? Coisas que eles falavam que não tinha, mas acabou acontecendo, né? Como adultério, um monte de coisa e tal. E essa história de colocar sempre tal religião como a salvação e tudo mais, e não focar em Cristo, né? Então foi quando eu deixei essa denominação e aí sim eu segui um caminho mais assim, fora de denominações, né? Mais reunindo com pessoas com o mesmo propósito
quer conhecer mais de Cristo. Bom, isso é um pouco do início, né? Sim. Eu lembro quando eu fui batizada, lembrando que você falou do seu batismo, né? Eu entendi em relação ao batismo, mas depois eu comecei a seguir várias pessoas, vários profetas, mas eu não tinha muito essa pegada de ouvir Jesus e seguir, né? Então acho que é algo bem, bem colocado, porque depois, quando a gente entende toda essa coisa que acontece dentro de alguns lugares, a gente sai, a gente começa a aprender a ouvir Jesus, né? Mas aí, você saiu, e aí como que você percebeu que em relação... Quando você saiu, você continuou buscando? Talvez, cortou um pouquinho, Miriam, não, cortou a conexão, não te ouvi. É. Aí você falou que você saiu desse lugar. Aí quando você saiu, como que você fez? Você se conectou direto? Jesus começou a falar com você de uma forma diferente? Como você percebeu que deveria seguir Jesus, assim? Então, Independente. bom, quando você desconectou, eu lembro que na época muitas pessoas também que saíram, né, as pessoas tomaram algumas decisões, né? Então, aquelas que estavam mais infiltradas, essa é um pouco mais da minha percepção, né? Aquelas que estavam mais dentro, assim, da doutrinação, né, da estrutura daquela dominação, eu sei que alguns ali viraram até ateus, né? Então, ficaram também descrentes porque possivelmente aquela confiança talvez não estava tão fixa na mensagem de Cristo, né? Então estava mais ali na Uhum, questão da dominação e houve aquela decepção, né? Com as pessoas, e com isso acho que muitos também se decepcionaram com Deus. uhum, E daí eu conheço alguns que também que deixaram e viraram ateu e tal. Mas assim, eu parei um momento mais para refletir, né? Eu até dei uma desligada assim de orações, né? Eu dei uhum. meio que uma desligada com Deus assim nesse sentido também, né? Só que eu nunca deixei de acreditar nele. Mas assim, meu relacionamento com ele deu uma esfriada Uhum. também. É, mas assim, eu sempre fazia as orações, né? Buscava ler um pouco mais da mensagem e tudo mais. E com o tempo, né, a gente vai se reconectando. E acho que um caminhar com Cristo é isso. A gente passa por vários momentos desafiantes, né? E a gente vai aprendendo com isso. Mas o importante é nunca a gente desistir, né? Por mais que a Sim, gente por mais que a gente cometa os pecados e cometa nossos erros, importante é você entender que Jesus sempre vai te receber, né? Acho que sim. a parábola do filho pródigo é eterna, né? De você, depende de você, é você querer voltar, né? Se você não quiser voltar É, mais, aí acabou mesmo. Mas se você quer voltar, sempre volta. Deus, Jesus vai te receber de braços abertos, né? Então acho que esse é o grande segredo, assim, né? Porque quando a gente erra, a gente fica com aquela culpa e nosso pensamento muito fica mais negativo, né? Achando que Deus vai nos repreender, Deus não nos quer mais e tudo mais. Então, esse é um pensamento bem errado que nos leva a cada vez mais nos afastar de Deus, né? Então, não importa o que você faça, é importante sempre você ir em direção a Ele e voltar a Ele, né? Acho que essa é a grande questão, né? sim. Deus, ele não rejeita um coração quebrantado e contrito. E tem uma palavra que fala que quando um pecador se arrepende, ele muda a mente, há festa no céu, né? E Uhum, Jesus, uma palavra que eu li hoje até, que é bem citada, Jesus, ele não veio para os sãos, para os bons, mas ele veio para os doentes. Então, se você é doente, se você é pecador, e você busca mudar sua mente, busca Jesus, né? Ele veio para você, ele veio para mim e você que somos doentes e precisamos mudar a mente todos os dias. Mas quando a gente se acha bom demais, é porque a gente acha que não precisa de Jesus. Então tem essa questão também. E uma é, é. palavra também. Ah, desculpa, pode falar. Não, aproveitando isso que você falou de se achar bom, né? Aí tem a passagem que Jesus fala, né? Quando um cara vai em direção a Cristo e pergunta, né? Bom mestre, né? E daí ele responde, né? Bom não, somente um é bom, né? Somente Deus é É, bom, né? E daí acho que isso é um ponto que eu tenho
eu pensei um tempo atrás, e a gente sempre acaba voltando nos assuntos, né? Então a gente passa os assuntos, depois volta, né? Sempre tirando coisas Sim. mais aprofundadas, né? Então a gente pode perceber que, de fato, quando Jesus fala isso, que só Deus é bom, né? Significa que a gente não vai encontrar a bondade em nenhuma outra coisa, né? É. Por mais que você tenha lá aquele melhor amigo seu, não, nossa, falando de tal, a gente fina pra caramba, tal, mas ele não é bom, né? Ele pode ser legal, pode ser Hum, interessante, pode praticar bondades e tal, mas o ser, né? A essência do ser humano, ela nunca é boa, né? Então, nesse mundo a gente não vai encontrar em nenhum lugar a bondade. Por mais que a nossa percepção seja, não, nossa, ali parece que é bom, tal, falando de tal parece que é bom, mas é um ser humano, ele é falho, ele vai errar, ele vai te decepcionar, ele vai te desiludir, né? E hum, quanto mais você coloca a sua ilusão em alguma coisa, maior é possivelmente a sua desilusão. Então, somente Deus é bom nesse sentido. Então, por isso que se somente em Deus, né, somente através de Cristo, em Deus, que a gente encontra a bondade, então por que não segui-lo, né? Por que não deixar nosso coração aprender um pouco mais dele, né? Porque sim. isso sim é um ato de fé, né? É um ato de você dar esse primeiro passo para entender a respeito de Deus, né? Hum, Porque aí você fala, mas Deus, daí envolve aquela questão, né, de se não tiver com Deus, ele é mal porque ele vai nos colocar num lugar ruim. Mas a questão, é. a escolha é nossa, né? Porque se ele é bom e não há bondade em nenhuma outra coisa, então é você que está escolhendo o outro lado, né? Porque ele, a Hum, bondade está nele, ele por definição é bom. Então, acho que esse é outro ponto que a gente, às vezes, a gente acaba nos enganando, né? De achar que, não, que Deus é que coloca a gente num lugar ruim. Não. É nós que escolhemos não estar com Ele, não estar com a bondade que Ele é, né? sim. Sim, eu acho que uma palavra que acho que encoraja em relação a isso é quando Jesus ele fala que aquele que ama, guarda os mandamentos, ele e o Pai virão e farão morada dentro. E o reino de Deus dentro de nós, a gente vivendo nesse reino dele, amando Jesus, a gente transmite quem ele é para as pessoas. A gente transmite o amor dele, porque a gente só pode ter alguma coisa de bom por meio dele, né? Então ele nos amou primeiro, né? Primeiro, ele nos escolheu, não foi a gente que escolheu. Então tudo vem dele. Então por meio dele, né, ele dentro de nós, a gente consegue transmitir esse amor, vivendo alinhado, né, com a voz, ouvindo a voz dele, como foi falado, e seguindo, né, o pastor, que é Jesus. E outras questões, principalmente nós que procuram mais o conhecimento, né? Conhecimento científico, a gente tende a sempre querer provas, né? Uhum, E uma vez eu ouvi de um filósofo que faz todo sentido com as palavras de Jesus, né? Quando ele faz o chamado de se vocês me obedecerem, tal, conhecendo a verdade, né? Então, a maneira de você verificar a existência de Deus não é por meios humanos, né? Não é por prova uhum, científica. É praticamente impossível você encontrar que Deus está em uma outra dimensão, né? Uma dimensão além da nossa dimensão aqui. Então, é impossível você ter provas, você provar a existência de Deus. Mas existe uma maneira de você provar isso. É por meio da experiência. Né? Você não vai encontrar uma prova, A mais B, então dá Deus ali, né? Ou por meio científico. Mas sim pela experimentação. E você que tem que dar esse passo, né? É algo individual. Então, e isso tem tudo a ver com as palavras de Jesus, né? Quando ele fala para ele que nós obedecemos as palavras dele e conheceríamos a verdade. Então, de fato, é uhum, você dar esse voto de poder ter esse relacionamento com ele, para você, de fato, entender a existência dele, né? Poder ter esse contato com uhum, ele. Então, a maneira de você ter e você experimentar que Deus existe é por experimentação, né? Não é por provas. Não é por provas humanas, uhum. não é por provas científicas. Então, senão seria muito fácil, né? Se fosse possível provar isso de Deus, alguém provasse. É, Né? Muito possivelmente, cara, acho que mesmo assim, talvez alguns não iam acreditar, mas seria muito mais fácil, né? Você, não, Deus existe. Mas como é pela fé,
Isso vai de conta que Jesus falou, somos salvos pela fé. Então, é somente pela experimentação que você vai de fato ter essa prova com Deus, né? Sim. Olha, no meu caso, eu tinha aprendido que Deus só falava naquela época, né, dos apóstolos, dos profetas, antigamente de Abraão, enfim. Então, para mim, hoje, não acontecia. Então, eu tive um processo muito doloroso para ouvir a voz de Jesus, para poder perceber as coisas espirituais, né? E, e é claro que Deus, dentro da misericórdia dele, ele foi ensinando, ele foi moldando, fui passando por várias situações, e mesmo eu tendo experiência quando criança. E quando criança, eu tive experiências com Deus. Mas depois meu coração ele foi endurecendo, fui se fechando, né? E eu fui só vivendo algo bem fechado, né? Eu colocava Deus dentro de uma caixinha. E com o tempo Deus foi colocando no meu coração queimando, e eu tinha que entrar no meu quarto e orar e falar com ele. E ele mesmo permitia eu ter esse desejo de buscar a face dele, buscar quem ele é. E foi quebrando, né? Até que chegou um momento que eu fui aprendendo em relação ao Espírito de Deus. Né? E fora as experiências que eu passei para entender que o Espírito de Deus ele se movia, ele fala hoje também. Uma vez eu estava dormindo e eu ouvi uma voz falando no meu ouvido bem baixinho. Nessa voz falou bem baixinho no meu ouvido, e aí que foi que uma das outras coisas que despertou, né, essa vontade, esse desejo de querer ouvir a voz dele. Aí eu comecei a buscar, Deus, fala comigo, né, Senhor, eu quero ouvir sua voz, eu quero te obedecer, eu quero te seguir. E realmente ele fala, porque ele fala que procura quem o busca, né, procura na terra quem está buscando a face dele, né, então, e ele fala, se a gente buscar, o encontraremos. Então, existem palavras que tem a ver com o nosso posicionamento, a nossa parte, e também Deus se revelando, né? Quando a gente busca, ele vem e se revela de uma maneira grandiosa. E aí, depois que você conhece, depois que ele se revela, as coisas, elas mudam. Você não vive mais num quadrado. Você entende em relação ao reino de Deus. E o reino de Deus é algo enorme. Por exemplo, a gente pode estar em corpo, né, reunido com os irmãos em algum lugar, mas isso não é algo que define o reino de Deus. O reino de Deus, ele não tem um tamanho, né? É algo imenso, é algo invisível, não tem aparência. Então é uma das coisas que eu pensei quando você colocou essas coisas aí. Não, mas legal. Eu lembro até da época da faculdade mesmo assim, né? Quando às vezes eu tava lá tinha que resolver um problema lá, uma questão e pequenas coisas, né? Pequenas experiências que a gente faz, né? E eu não tava conseguindo enxergar ali a resposta, daí eu falava, eu vou orar, né? Aí eu ia lá num lugar que eu tinha lá e orava, depois parece que vinha lá aquele estalo e eu conseguiria resolver. Então esses são alguns exemplos de que de aconteceu comigo, né? No meio da universidade, né? E também acho que Deus revela de diversas formas, ou para uma pessoa, né? Uma situação, muitas vezes que acontece, você enxerga ali a presença de Deus. Tem também através de sonhos, né? Acho que um tempo atrás eu nem focava muito nisso, né? Mas quando você dá mais atenção para isso, acho que Deus vai me revelando mais coisas através de sonhos, né? Coisas minhas pessoais, coisas mais também a nível sociedade também, né? Então, acho que isso são coisas que vão te despertando. Você vai deixando mais acontecer e mais se envolvendo com Deus. Porque a gente tem muito medo, às vezes, de como Deus vai nos dar ali algumas questões, né? Como ele vai resolver. Sim. Então, deixar na mão dele, assim. E muitas vezes a gente tem medo. E eu passei por isso e passo por isso, né? Muita gente tem medo de dar um outro passo. Uhum. Mas depois que a gente cria essa coragem e confia mais nele, né? Daí a gente vai enxergando mais coisas, né? Então, mais coisas vão se revelando. E isso é um relacionamento com ele, né? E também a gente tratar Deus como um amigo mesmo, né? Antigamente eu fazia minhas orações, mas
tinha coisas que eu nem... que eu não falava pra Deus, né? Não era tão sincero com Deus, assim. As coisas que eu não contava. E daí comecei a ser mais aberto, né? Falar, Deus, não gosto disso, putz, senti raiva disso. É, Começar a soltar todo o meu lixo pra ele mesmo, né? ele curte essa sinceridade, né? É, e eu vi que as coisas mudaram bastante quando você começa a fazer isso, né? Você, de fato, ser sincero, Deus, não estou a fim de orar, sei lá, não acredito nessa coisa, né? Tá difícil eu entender isso que Jesus falou, para mim não tá fácil eu aprender isso ou ter isso na minha vida. Então você ter essa sinceridade, eu acho que isso vai te libertando cada vez mais, né? Vai te trazendo mais conhecimento e o Espírito vai agindo, né? O Espírito dele, o Espírito Santo vai nos conduzindo, vai agindo mais e vem ali o entendimento, né? Porque é como ele falou em outras passagens, né? Não sei se você ia citar a passagem do semeador, se não me engano é ela, em Mateus. Deixa eu voltar aqui. Não, eu já estava... Mateus 13. Hã? Eu não ia citar muita bala aí. Mateus 13, né? Isso. Que ele fala parábolas e tal. Então, ele acaba falando que as pessoas mesmo. Então ele fala, ele respondeu, vocês foi dado conhecimento. Não, os discípulos perguntam, né? Chega, aí termina ali a palavra do semeador, os discípulos aproximam dele e perguntam, por que falas ao povo parábolas, né? Daí ele Uhum. respondeu, a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Ele está falando para a multidão lá. E a Uhum. quem tem será dado. E este terá em grande quantidade, né? De quem não tem, até o que tem lhe será retirado. Por essa razão eles falam por parábolas, porque vendo, eles não veem. E ouvindo, não ouvem nem entendem. Então, muitas vezes a gente está nessa situação, né? Acho Sim. que muitas pessoas estão nessa situação que, às vezes, ouvem de Cristo, mas não entendem. Tem ouvidos, né, para ouvir, mas de fato não ouvem, né? Tem olhos para ver, mas de fato não enxerga e não entende o que está acontecendo, porque muito provavelmente essa pessoa está em outra realidade, né? Ela está para uma realidade que não é a realidade em qual Cristo está. Sim. E eu tenho. Isso tem ficado cada vez mais claro para mim, né? Essa questão de realidade, né? Onde eu estou, né? Esse mundo aqui, a realidade desse mundo. O que é a realidade desse mundo? Será que é a verdade mesmo, né? Uhum. Será que a gente está colocando nosso ouvido somente para esse mundo? E muitas vezes quando a gente coloca a nosso ouvido querendo entender as coisas celestiais por meio desse mundo, a gente acaba ficando surdos, né? A gente não consegue Sim. entender de fato os mistérios de Deus, os mistérios dos céus, né? Uhum. Então, nós temos que ter essa abertura e muitas vezes as pessoas estão nesse transe, né? Como se as pessoas estivessem hipnotizadas e não conseguissem enxergar nem ouvir de fato o que Jesus falou, né? E ele já deu essa dica, né? Nós temos que sair Sim. dessa realidade. Nós temos que sair dessa realidade, desse mundo aqui. De olhar e prestar atenção para outras coisas, né? Dar essa atenção. Uhum. Sim. E também a gente aprende que Deus é um Deus distante, né? Aquela coisa assim, que ele não quer se relacionar, que ele, né, não vai nos ouvir. Eu acho que isso vai esfriando cada vez mais o coração, e o nosso coração já é voltado para as coisas físicas, né? E acaba não buscando tantas coisas, as coisas espirituais. Então, aí, tanto que nessa palavra Jesus fala que o coração deles se tornaram insensíveis, né? Quando ele fala que eles não ouviram, né? Eles não... O coração se tornou insensível, porque se eles tivessem ouvido, né, Jesus os curaria. Então, Jesus, ele sempre chama para o ponto do coração, né? De você dar todo o seu coração, de entregar seu coração para ele, né? Todo o seu coração. E aí ele vem e cura, né? Cura espiritualmente, cura fisicamente, cura na alma, mas essa cura é para quê? Para que você possa ser limpo para poder se relacionar com ele, né? Que Deus é espírito, né? E nosso espírito se conectar com ele e a gente poder andar por meio desse vento, ser guiado por esse espírito, o espírito da verdade, o espírito que o mundo não pode receber. Então, isso que o Emerson colocou, né, Emerson, é muito importante, porque a gente aprendeu, ainda mais hoje, o amor tem esfriado, a não ouvir,
Jesus. Então, o coração, naquela época, Jesus já repreendeu em relação a isso, então imagina hoje. Então, eu acredito que Deus está restaurando, né, isso hoje, as pessoas buscarem ouvir Jesus, né, como pastor. Então, inclusive, João 10, né, que você sabe, quando Jesus ele fala, deixa eu Uhum. só olhar aqui, que as minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem, né? Então, e as ovelhas conhecem Jesus. Então, Jesus conhece as ovelhas conhecem Jesus, e elas ouvem a voz e não seguirão estranhos. Então, acho que isso é uma das coisas que a gente precisa prestar atenção. A gente está ouvindo a voz de Jesus. Se a gente conhece a voz dele, se a gente conhece ele, né? Ele quer de todo o coração, se é com os lábios, né? Jesus fala sobre honrar ele com os lábios, buscar ele com os lábios. Não, mas de todo o coração, né? Então, assim, Jesus conhece. E as ovelhas dele ouvem. Então, a palavra que eu pensei. Outra também que eu estava pensando aqui recentemente, né, era... Nós fizemos aí, estamos há 2 anos aí, passando por momentos difíceis, né? Sim. E, de fato, acho que também é uma maneira pela qual acho que Deus tem se apresentado para muitas pessoas, né? Muitas pessoas passaram por dificuldades, né? Então, com muitos medos, né? Medos da doença, medos da situação financeira. Sim. E de fato é tão triste, né, se a gente colocar nossa esperança aqui nesse mundo, porque de fato ele é passageiro, né? Nós estamos dentro de um corpo que é carbono, que é extremamente frágil, né? É um corpo que fica doente, né? É um corpo que envelhece, né? É um corpo que você terá fraqueza, terá dores. Então é um corpo extremamente frágil, né? Fraco. Então acho que não é mais um dos motivos que não vale a pena investir muito. Por mais que a gente, né? Assim, eu me cuido, assim, no sentido de alimentação e tal. Faço exercícios, né? Mais para poder ter uma velhice assim com menos dores, algo do tipo, né? Mas de fato uma hora vai acontecer, uma hora você vai morrer, não vai ter jeito, né? E então por que a gente porque a gente se apegar tanto, né, a essas coisas que putz, vai passar, não vai ter jeito, né? A morte vai chegar, é inevitável. Essa é a verdade que todos nós temos mais certa, né? A morte virá. Então, como você está se preparando para a morte, né? É umas coisas que as pessoas não querem discutir isso, né? Ou tem medo, né? Principalmente quando nós somos jovens, né? Eu lembro que quando eu era jovem, não tinha muito essa preocupação, né? De falar sobre a morte, de discutir sobre isso, né? Mas é uma realidade que a gente tem. E por isso que muitas vezes ela choca, né? Ela choca as pessoas quando acontece. Porque aí que a pessoa tem esse estalo, putz, acontece com, né, um ente querido, né? Então aí que dá aquele estalo que você meio que acorda. E muitas pessoas são acordadas assim, né? E muitos de nós somos acordados em meio a situações difíceis, né? Porque é ali que, de fato, nós somos coração duro mesmo, né? Para as coisas de Deus, né? O meu coração é duro, acho que cada um tem uma dureza no coração, né? E acaba vendo que a gente só acorda muitas vezes ali só na porrada, né? Então, que nessa situação que aconteceu, né? Acho que eu pensei muito na questão dos jovens. Acho que, assim, para todas as pessoas, mas, por exemplo, focando mais na questão dos jovens, né, eles perderam praticamente 2 anos aí de estudos, né? E muitas vezes estão naquela fase de, o que eu vou fazer, né? Que emprego que eu vou conseguir. Então, são muitas coisas, muitas dúvidas que aparecem e isso são coisas que nos tiram, né, dessa conexão com Deus, né? Por isso que eu acho que mesmo você sendo jovem, é importante você ter esse contato com Deus. Eu tive esse contato, graças a Deus, relativamente jovem, e eu sei o quanto que eu fui livre, né, de tantos problemas que poderia estar me envolvido hoje, né? E muitas vezes a gente, quando é jovem, a gente faz muita besteira mesmo, né? E às vezes fazemos besteiras que levamos essa consequência pro resto das nossas vidas, né? E cada vez mais a gente tem essa dificuldade, né? Que a nossa vida começa a ficar totalmente meio que torta, né? Totalmente fora de rumo.
E ali até a gente estabilizar de novo, às vezes demora, né? Ou às vezes muitos nem conseguem. Então acho que com Deus é buscar sabedoria, né? Por mais que as pessoas buscam a ciência, buscam a inteligência humana, que também são importantes, eu também eu busco conhecer, busco aprender, eu acho que isso é bem válido, Uhum. mas ela é uma ciência limitada a esse mundo, né? É um Sim, conhecimento limitado a esse mundo. E o que Cristo vem nos trazer é um conhecimento muito além, né? Ele digamos assim, que ele seria um ser extraterrestre, né? Não teria problema nenhum falar assim, você acredita ser extraterrestre? Pô, Jesus pode dizer que ele era um extraterrestre. sim, É, mas, então conhecer a Deus é ser sábio, né? É buscar a sabedoria também, né? Porque é ali que você exatamente. aprende muitas coisas para a vida, né? Então a sabedoria não é só o conhecimento científico, é a sabedoria humana, é a sabedoria da vida, né? Então é Uhum. isso que faz toda a diferença no nosso caminhar aqui enquanto aqui na Terra, né? Então acho que tem Exatamente. até uma passagem de Eclesiastes que fala um pouco isso, né? Sobre. Deixa eu até pegar aqui que eu queria falar Eclesiastes 11, 7. Deixa eu ver aqui. Enquanto isso, eu vou lendo aqui a mensagem da Eloá, ver se tem mais alguém. Mas ainda assim, somos imagem e semelhança de Deus. A Eloá postou aqui. Ali, ó. Então, Deus nos fez, né? Nós somos seres. No começo era para sermos ali, somos seres eternos, né? Tivemos a É. queda ali, né? Mas somos seres eternos, assim como a semelhança de Jesus, né? Uhum. Deus, que eles são eternos, né? E aqui no Eclesiastes 11, ele fala que, no versículo 7, ele fala que a luz é agradável, é bom ver o sol, por mais que um homem viva, deve desfrutar a sua vida toda. Lembre-se, porém, dos dias de trevas, pois serão muitos. Né? Então, também de acordo com o que Jesus falou, né, que nós teremos muitas tribulações, né? Então, Jesus Sim, não mentiu, ele não veio trazer uma mensagem, não, vai ser maravilhoso, não, ele sabe a realidade desse mundo, né? Então, ele nos contou, né, que teremos muitas tribulações. Tudo que está para vir não faz sentido. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Então, assim, a gente podemos desfrutar da nossa mocidade, né? Seja feliz. Eu acho que muita gente pensa que estar com Deus é estar preso, né? Eu acho que é muito no sentido se você pensa muito em, às vezes, infelizmente, algumas denominações têm essa questão de controle, né? De pôr controle nas pessoas, de querer controlar e não deixar ali né, o relacionamento das pessoas com Deus fluir, né? E acho que sim, quando tem muita interferência humana, o controle humano, né, querer controlar a vida das pessoas, aí você atrapalha tudo, né? exatamente. Mas essa busca com Deus, né, é o que te faz ter um caminhar equilibrado aqui nessa terra, né? Então ele fala, seja Uhum. feliz o seu coração nos dias da sua juventude, siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar, mas saiba, por todas essas coisas Deus fará julgamento. Então, a gente pode fazer o que nós quisermos, né? Podemos fazer aqui em Eclesiastes fala, Jesus também, ele nos deixa livres, né? Até porque tinha algumas pessoas que queriam deixar, se vocês quiserem ir, pode ir, né? Então Jesus nos dá essa liberdade. Nós somos livres com Jesus, então a gente pode fazer qualquer coisa. Mas é assim, lembre-se, né? Tudo tem uma consequência, né? É, Exatamente. até eu vi um cara uma vez falar, achei bem interessante, que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. É, Então você pode plantar qualquer coisa, né? Mas saiba que você vai colher. Não tem jeito, né? Não, infelizmente, assim, não é infelizmente, mas algo natural, né? Se você é, planta o mal, você vai colher o mal. Né? Se você fez tal coisa, vai ter uma consequência. Se matar alguém, você sabe que você vai ter consequência aqui na Terra, vai ser preso, ou também você pode ser executado também, ser morto. Então, uhum, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, você vai colher, inevitavelmente. Isso aí é uma lei aqui, acho que desse mundo. Então, e nós é importante sabermos disso, né? Ah, que Deus também ele vai de uma forma nos avaliar, né? uhum, Até porque, assim, você tem um relacionamento com ele, né? Aqueles que tiveram um relacionamento com ele, você se tornou amigo dele aqui já, né? Então, esse é o chamado de Cristo, né? Para nós termos um relacionamento com ele, com Deus, enquanto estivermos vivos aqui, né? Porque isso já é o sim, nosso caminhar eterno, né? sim, E isso é um grande passo para todas as coisas que a gente passa por aqui, né?
a gente vencer essa questão da morte, né, que é um grande desafio para nós, né, como será a nossa morte, mas é lógico que eu penso muito como será a minha morte, mas o mais importante é saber que eu posso estar com Deus após a morte, né? Acho que isso então, quanto mais você lida com isso, mais você se prepara para esse momento, né? De estar com É, Deus. eu acho que eu não penso muito nisso, não. Preciso começar a pensar. Eu vou, assim, vivendo cada dia, mas preciso começar a refletir mais. Se Jesus voltar hoje, né? Como que será? É, Uhum. uma das coisas em relação aos jovens nesse tempo, né, que aconteceu, que eu fiquei bem preocupada, chorei bastante, né? Foi quanto que os jovens depressivos e também suicídio, né? Inclusive, jovens se tocando, jovens próximos, né? Não tinha, não conseguia ver solução para a vida deles. Então, assim, eles só querem acabar com o sofrimento. Porque toda pessoa que elas se suicida, elas não querem exatamente morrer, eles querem acabar com o sofrimento. Então, eu acho que é uma das coisas que você se apega em Deus. Deus, ele vem e vai te direcionando para você ir recebendo cura. Até mesmo como você buscar ajuda. Ajuda com ele, às vezes alguém que passa pelo processo pode te ajudar, né? Ajudar a pessoa que está passando por isso. Então, acho que é muito importante nessa fase, né? Que às vezes você tem que sozinho até, né? Que muitas pessoas, cada um vai pro seu lado e acaba se sentindo sozinho. Então, a primeira pessoa a buscar é Deus, e depois você vai se direcionando. Como você conseguir ajuda, como você buscar com pessoas que já passaram por essa experiência, né? E como sair, né, desse poço de buraco e então, chegar ao ponto de suicidar, né? Ou de seguir a própria vida. Então, é algo realmente importante de colocar, porque os jovens realmente estão totalmente desesperados. Aqueles jovens tomando remédios, essas coisas todas, né? Que é uma das coisas que, na minha época, quase eu não via. E hoje é algo que tem crescido muito. Então, é uma das coisas que orar muito por esses jovens e para que eles consigam ter um alicerce, uma raiz, uma base, né? Muitas vezes é base familiar, uma base para poder conseguir suportar nessa dificuldade que tem acontecido. E é bem importante, né? Nós que já passamos por isso, né? Pela juventude, a gente sabe que é um turbilhão de emoções, né? São muitas É, incertezas, é um medo de ser aceito, né? E a partir do momento que a gente vai evoluindo, a gente vai conhecendo mais a vida, a gente vai perdendo essas coisas, né? uhum. E a gente vai focando mais, deixa de lado essas coisas que preciso ser aceito, preciso que lá, né? Esses Sim, medos. Mas na juventude você tem muito isso, porque muita coisa é nova, você está aprendendo, né? Você não tem muitas incertezas, né? E aí que mora o uhum. perigo, né? Que a gente pode, que o jovem ele pode vir a ser fragilizado e o mundo aproveita disso, né? Muitas pessoas Sim. aí que estão no caminho do mal acabam influenciando esses jovens para o mal, né? Uhum. E aí que tá, né? E esse momento que a gente passou agora, acho que eu pensei muito neles, né? De quão difícil é para eles, tem sido para eles, né? Do momento que eles vivem, né? De momento de todo de construção, né? Tanto do ponto de vista, Uhum. assim, fisiológico, né? Do corpo, né? Que atrapalha bastante, Sim, quanto de formação do conhecimento, né? De absorver o conhecimento. Então, acho que tem sido uma fase muito difícil. Não queria estar nesse momento, né, que eles estão é. passando. Mas, assim, acho que o caminho é Deus, né? Porque é ali que está a sabedoria. O caminho é Sim. buscar conhecer mais de Jesus, é ler sobre ele, é buscar se aprofundar, né? Buscar ver opiniões de pessoas, né? Assim, nós estamos falando aqui, até queria colocar um disclaimer, né? De que
Estamos falando coisas com base em nossas experiências, né? Não quero colocar nenhuma verdade absoluta aqui, a não ser as Sim, palavras de Jesus, né? As Jesus que a gente citou, elas são de fato ali, ele que falou, então é com ele. Mas sim, falas que nós colocamos aqui, de fato, são experiências nossas, né? Não é uma verdade absoluta, né? Mas são experiências que eu acho que contribuem, espero que possa contribuir para muitos aí que estão nos assistindo, né? Mas a questão dos jovens que é bem importante, esse momento que estão passando, um momento bem conturbado, né? E de fato tem acontecido muito suicídio mesmo, né? Não só jovens, mas quanto outras pessoas também. Porque as pessoas acabam ficando em situações bem complicadas, né? Muitas pessoas aí. Eu até passei esses dias aqui pelo bairro e eu vi pessoas, uma família morando numa Kombi, né? Possivelmente ela deve ter perdido o emprego e não conseguiu pagar o aluguel. E sim, tá morando, né? Então, quando eu olhei para umas regiões que não passavam um tempo, né, eu vi que tinha muita gente na rua, assim. Então, de fato, nessas horas, muitas pessoas perdem a cabeça e acabam cometendo suicídio mesmo, porque é uma situação dura, né? A pessoa tá numa situação, de repente, de uma hora para outra, tá numa situação absolutamente difícil, e se de fato a gente não tem uma base, não tem uma esperança além dessa vida, essas coisas acabam acontecendo, né? é Infelizmente. Então é o momento verdade. também da gente poder ajudar quem puder, né? Então ter esse coração de a gente estender a mão, porque é um momento bem delicado que a sociedade no mundo tem passado. Exatamente, né? E Jesus, ele fala isso, né? Sobre a gente amar o próximo, né? Quando a gente ajuda as pessoas, a gente honra a Deus. E não por isso, né? É uma coisa que você tem uma empatia, ter compaixão, misericórdia. Você também pode estar passando pela mesma situação, e aí? Né? Então, quando a gente ajuda, né, a gente não ajuda exatamente para receber em troca, aquela coisa assim, eu vou ajudar, você vai receber, né? Isso. Mas, naturalmente, Deus ele vem também, retribui aquilo que você fez. Ou aqui mesmo na terra, ou o galardão lá no céu. Então, todos nós que seguimos Jesus, é importante a gente perceber esse sentido e ajudar realmente de alguma forma, seja ela espiritual, seja ela com alimento, seja ela, né, de maneira que Deus for testemunhando, né? E o amor ele é uma ação, né? Não é algo que você tem que sentir para poder afirmar. Não, você vê o outro ali, se lascando na vida, você de alguma forma buscar como ajudar, né? E compadecer do seu próximo. Uma outra coisa que eu gostaria de falar é Jesus, ele fala que ele é vida, né? Então, nós só podemos ter vida por meio dele. Então, muitas vezes, eu estava aqui, né, vendo, principalmente quando jovem, mas eu era uma alma viva, não tinha vida. E quando eu conheci Jesus, eu comecei a ter vida, comecei a sentir é, um avivamento dentro de mim, algo que o vazio, né? O vazio que eu senti, ele sai. A minha vida ela parou de ser superficial. É claro, tem muita coisa para mudar ainda, né? Não cheguei, né, na onde eu gostaria, ou sei lá, tem coisas que Deus me pede que eu ainda tenho dificuldade de fazer. Então tem muita coisa para mudar, muita coisa para aprender com vocês que estão assistindo, né, com o convivo, mas Jesus ele é vida, né? E ele fala que quando a gente se aproxima dele, vai até ele, essa vida chega até nós, né? E a gente, de alguma forma, a gente é ressuscitado, né? Vai ter ressurreição do último dia, sim, mas de alguma forma a gente é ressuscitado para poder conseguir sair dessa morte espiritual, né? Dessa situação que às vezes leva a querer destruir a si próprio. Então, é essa palavra que eu coloco assim, encorajando, né? Quando a gente vai para Jesus, a gente tem essa vida nele, né? Exatamente. É ele que nos dá essa realidade, né? Ele fala que ele é a verdade, né? Ele é o seu caminho, a verdade é a vida, né? Ele não falou à toa, né? Então, de fato, quando ele fala a verdade é a verdade da realidade, né? O que de fato importa
mesmo para nós nesse mundo, né? Qual que é a realidade? Porque a gente não tem noção da realidade, né? A gente tem apenas ali percepções, né? É. Então eu tenho a visão do que acontece comigo ao meu redor, mas eu não tenho a percepção do todo, né? Do que está acontecendo no mundo agora. Eu não sei, né? Tá tendo várias coisas no mundo aí, mas eu não tenho essa percepção de todo, né? E quem tem essa percepção do todo é Deus, né? Deus tem essa percepção do que tá, de fato está acontecendo e tem a percepção de tudo que nós somos de fato como um todo, né? Quem sou eu, né? Eu sou... A gente passa por várias fases, né? Mas ele Uhum. consegue ter... Ele sabe quem que sou eu desde quando eu nasci, né? Então... Eu me vejo assim como fases, né? No segundo tempo, mas para Deus também não tem o tempo, né? Nesse mundo a É, gente tem o tempo cronológico aqui e tal, mas para Deus não há esse tempo, né? Então, eu sou o Emerson para ele. De alguma forma, ele me enxerga inteiro. Eu mesmo não me enxergo inteiro, eu me enxergo momentos. sim. Então, de fato, ele que veio trazer a realidade, né? É verdade. De fato, ele vem nos mostrar o que de fato importa para nós, né? E de Uhum. fato, é algo individual, né? Ele vem buscar a gente de modo individual. Então, é uma decisão particular de cada um, né? Cada um escolhe ou não, né, esse caminho. Exatamente. Ó, já tô dando quase uma hora de live. Passou rápido, nem senti. Como sempre, né? Bom, eu não sei se você tem mais alguma coisa para compartilhar aí. Se tiver, fica à vontade, né? É, e é isso daí, né? Da gente tá realmente ouvindo Jesus, não tem intermediário. Realmente, eu decidi seguir Jesus, independente de quem quiser ir seguir ou não, eu decidi seguir, né? E também de falar as experiências, né? Que tem, de falar os princípios dele, os fundamentos, falar, né? Anunciar o reino dele, a vontade dele, né? Como serva, como discípula dele, ajudando as pessoas a seguirem o verdadeiro pastor, né? Então, por isso que a gente tem compartilhado essas lives aí, como conhecemos, né, Jesus, como sabemos que é Ele falando, para que a gente possa aprender, né, com várias pessoas, e Ele fala, né, de várias maneiras, né, por meio de várias situações, e principalmente no nosso coração, que é o ponto de decisão, né, nosso coração é o ponto de decisão, e Ele fala aqui no nosso coração, né? E nos ajuda nas decisões que precisamos tomar em relação a reino. Tá bom? Aí eu não sei se você gostaria de falar mais alguma coisa aí, Emerson. Deixar uma mensagem aí para esses jovens. Apesar que a gente já deixou várias, né? Mas. Deixamos vários. Não, com certeza, eu acho que é, focando aqui mais na questão, né, de esses primeiros contatos com Cristo, né, de fato não é um caminho que você vai aprendendo, né, nós não somos perfeitos, primeiro momento que você decide por esse caminho, você só apenas é o início, né, e é um caminho até a morte, né, você andar com ele até a morte, né, então, de fato, mas é um caminho assim que a gente de fato vai encontrar o que precisamos desse mundo, né, porque não há nada nesse mundo que vai nos preencher, sempre vai faltar alguma coisa. Você pode ter ali, né, como eu falei no começo, né, ter o seu melhor amigo, você achar que ele, putz, é o cara excepcional, você tem um outro guru aí, né, um mestre, algum professor, ou alguma outra pessoa que você espelha bastante, mas ela sempre vai ser falha, né, ela sempre vai ser uma pessoa com seus erros, né, de alguma forma ela vai te decepcionar. É importante a gente ter isso. Quando você sabe que as pessoas vão te decepcionar, cara, você vai com uma outra expectativa, né? Então você aprende, e é mais fácil o perdão, porque você reconhece que a pessoa é falha, é fraca, né? Como você, né? Então, e esse caminho não é que você está querendo ser melhor que outras pessoas, né? Não é isso. Somos errantes ainda, né? O fato de a gente crermos em Cristo não nos faz melhores do que ninguém, né? Acho que é importante destacar isso, né? Não somos melhores do que ninguém. Mas apenas estamos escolhendo uma opção que é estar com Deus, né? Estar com algo que é bom, né? Assim como Jesus falou que somente Deus é bom. Então, se somente Deus, se Ele é o único que é bom é Ele, né? A gente não encontrar bondade em nenhum outro lugar nesse mundo, por que não estar com Ele, né? Então, eu quero escolher a bondade. Por mais que você, né, tenha outros pensamentos, não, que né,
por que acontece tantas coisas do mundo e tal, né? Mas todas as coisas que acontecem no mundo é por nossa culpa, né? É culpa da humanidade. Deixa eu ver. Jesus não deseja mal para ninguém, né? Ele enviou o Uhum. filho dele, né? A maior prova de amor dele por nós é que ele enviou o filho dele para morrer por nós. Então não tem Sim. prova maior que isso, né? Por ser humano mais desprezível que cada um de nós aqui possa ter em mente. Esse ser humano, ele veio para perdoar, né? Então é algo desafiador, né? O perdão. Mas Deus perdoou, então isso mostra que a bondade dele é infinita, né? Então Uhum. ele quer resgatar todos nós, né? E nós temos dificuldade de perdoar, né? Simplesmente, às vezes, um simples probleminha, a gente acaba ficando com aquela mágoa, às vezes guarda aquela mágoa, que dirá fazer o que Jesus fez, que perdoar. Perdoou até aquelas pessoas que o mataram, né? Quando ele estava ali morrendo, ele falou, oh, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Uhum. Então, de fato, Jesus é bom, Deus é bom, né? Então acho que esse é o caminho, né? Essa é algo que eu aconselho as pessoas a buscarem, né? Porque, de fato, ele é a realidade, ele é bondade, não há bondade em nenhum outro lugar. E ele é o único que pode nos preencher, de fato, se for ver, né? Se a gente fizer uma análise profunda da nossa vida, somente ele pode nos preencher todo o nosso vazio. Não é trabalho, não é estudo, não é esposa, não é dinheiro, não é nada que vai nos preencher. A gente pode ter todas essas coisas, né? Se não fosse isso, não tinha gente rico se suicidando, né? Cometendo suicídio. É. Então, ele é a única coisa que pode nos preencher. Bom, acho que Uhum. é isso. É interessante isso que você falou, porque Jesus, ele foi traído pelas próprias pessoas que ele curou, que ele, né, cuidou, que ele andou, né, ali, ensinou sobre o reino de Deus. E uma das coisas que eu falo, né, Jesus, ele não perdoou porque ele estava magoado. Na verdade, ele perdoou, né, ele perdoou pela misericórdia, por amor, né, até mesmo para outras pessoas serem alcançadas e nos ensinando isso, né, como você colocou, né. Então, isso é algo muito profundo. Hoje eu entendo o perdão como um mandamento, né? É um mandamento, né? Você vai lá e perdoa, e decide perdoar. Porque senão você fica a vida toda carregando a pessoa ou aquela mágoa, fica triste, amargurado, né? Não consegue viver, toda hora vem a lembrança da situação na cabeça. E quando você decide liberar, né? Você fica livre, você libera a pessoa e também você fica livre, né? Então é algo realmente muito profundo e me traz nessa essa libertação, né? E liberdade de vida, tá bom? É, Exatamente. Não é algo que a gente, né? Não é algo natural, né? Lógico que quando a gente é magoado, a gente sente, né? Somos seres humanos, a gente tem um sentimento. Mas é a maneira como você trata isso, né? Como você vai lidar com isso. Você vai carregar isso pro resto da sua vida, né? Ou você vai liberar e vai falar o que Jesus fala, né? Deu perdão, né? De imediato difícil, muitas vezes tem situações difíceis, né? Que você é machucado, né? Que as pessoas te machucam, ou você machuca outra pessoa. Mas é isso o ensinamento de Jesus, né? Faz toda parte que ele falou, né? O perdão faz parte do caminhar, né? A gente vai errar. sim, E Deus, sabendo que a gente ia errar, ele oferece perdão, né? E seremos perdoados conforme nós perdoarmos as pessoas, né? Então é é, algo que a gente precisa trabalhar, né? É algo que não é algo fácil, é algo que a gente precisa lidar. E com ele a gente consegue nos libertar disso e de fato nos livrar, né? Porque isso nos faz mal, né? A pessoa que entende, ela vai saber que essas coisas, né, o não perdoar, ela acaba adoecendo, né? É algo que fica dentro da é, gente e nos adoece. Nos adoece fisicamente mesmo, né? Você fica em depressão, fica um monte de coisa. Então, você tem que se livrar disso, precisa de alguma forma tirar isso do seu coração para você também tirar essa doença, né? Porque você acaba ficando doente quando você guarda aquilo muito intensamente há muito tempo no seu coração e não trata e de fato não se livra disso, né? sim, verdade. Né? Então, que cada um possa, né, decidir seguir Jesus aí. Ele que é a vida, ele que é o caminho, ele que é o pastor, né? E a gente imitar todas as coisas que ele fez, que ele nos ensinou. E ele continua falando até hoje por meio do Espírito. Por meio do Espírito nós podemos ouvir Jesus, podemos ler também, né, as palavras dele, né, os fundamentos, os princípios que ele deixou para
que pudéssemos aprender e praticar as palavras dele. Né? E essa foi mais uma live contando como você conheceu Jesus. Né? E até a próxima live aí. Obrigado, Emerson, pela participação, pela troca de ideias, Não, de que isso. experiências que você trouxe, né? E essa mensagem vai poder chegar em outras pessoas, em jovens, né? E vários outros adultos, né? A gente não sabe o tempo, mas sempre tem alguém que vai ouvir e vai se identificar e vai poder ajudar a chegar essas experiências em outras pessoas aí, viu? Agradeço aí pela sua participação. Então, que isso, né? Graças a Deus aí, a ele. Bom, boa Amém, noite a graças todos a aí, então, Deus. pessoal. Até a próxima. Tchau, Boa tchau. noite a todos. Até. Falou.